suceder essa ideia, vão trabalhar numa outra perspectiva. É o caso do Ronald Dworkin. É um autor que nesse livro, Levando os Direitos a Sérios, ele diz o seguinte: não é assim. Os cidadãos possuem direitos fundamentais. Certos direitos morais foram transformados em direitos jurídicos pela Constituição. São esses os direitos fundamentais. Então, o direito à vida, ele está na Constituição, não é isso? No artigo 5º. O direito à liberdade também está na Constituição. O acesso à saúde, que está no artigo 6º da Constituição, pode ser visto como direito fundamental? Vocês, como componentes de uma comunidade, vocês entendem que esse direito ele pode ser visto como direito fundamental? Por quê? Porque se vocês não tiverem acesso à saúde, como é que fica o direito à vida? Então, vejam que também é um direito fundamental. Não é? Claro que há uma construção, né, jurídica, ética, para que se chegue a essa conclusão, mas sim, são direitos que... E se esses direitos não estivessem na Constituição, nós não os teríamos? Nós não temos o direito à vida? Bom, nós nascemos. Nascemos, temos direito à vida. A Constituição não diz claramente, mas digamos que não dissesse, dizem, não importa. Ele é um direito que antecede a uma manifestação explícita do Estado em dizer que temos ou não temos direito à vida. Não importa, temos sim. Essa é a visão dos pós-positivistas, claro. E aqui no Brasil, alguns direitos eles vieram antes da Constituição do que através das lutas sociais, debate político. Então, acho que isso também gera algum conflito, porque o povo não se conscientizou disso e lutou por direitos assim, tanto quanto em outros países. Sim, interessante. Tem um sociólogo chamado Marshall, na Inglaterra. Se tiver algum colega aí que é da sociologia ou que é da área do direito, já ouviu isso, bom, tem que dar os exemplos que a doutrina traz, né? Então, desculpe se eu estiver sendo repetitivo. Mas esse autor, esse sociólogo, ele estudou lá a questão das classes sociais e ele estudou também o aspecto assim, da cidadania e como é que ela vai se tornando efetiva através das gerações de direito. Então, na Inglaterra, esse quadro dos direitos, das gerações de direito, ela vai se dando na seguinte ordem. Os direitos individuais, que na visão dos pós-positivistas devem ter um reconhecimento, independentemente de estar na legislação ou no regulamento constitucional, né? Eles antecedem a ideia do Estado. Na continuidade, em razão do exercício desses direitos, o exercício do direito à igualdade, à liberdade de expressar, vieram os direitos políticos, decorrentes dessa condição. Então, os direitos políticos vão exatamente propiciar o quê? Que as pessoas possam debater na esfera pública, possam buscar alternativa para a solução dos seus problemas sociais, inclusive. Bom, na continuidade, os chamados direitos sociais. E hoje nós temos aí os direitos difusos, né? Os direitos que envolvem não uma pessoa, mas envolve uma sociedade inteira, a questão do meio ambiente, o direito consumidor. Mas a ordem, segundo o Marx, se dá nessa sequência, né? Direitos individuais, direitos políticos, direitos sociais. No Brasil, como o nosso colega comentou, isso se dá de uma forma um pouco diferente. Por quê? Porque, primeiro, aparecem os direitos, poderíamos falar nos direitos políticos. Bom, no início do século XX, o direito de votar era o voto a cabresto, né? Acompanhado ali
para ver se ia votar no candidato oficial, se não ia. Talvez uma configuração possível no Brasil seja dos direitos sociais que são alcançados pelo Estado, especialmente no período Vargas, o reconhecimento do Vargas a certos direitos. Depois, os direitos políticos, a partir de 46, né, que aí se consolida a possibilidade de votar, termina o período ali do período Vargas, os direitos políticos e os direitos individuais, na verdade, a partir da Constituição de 88, porque muitos direitos não estavam disponíveis. Nós poderíamos falar antes de 88 em liberdade, em igualdade, talvez não possamos falar nem hoje ainda, né? Mas, por quê? Bom, se deu de forma diferente no nosso país essa consolidação dessa cidadania que quando se tem e se goza desses direitos todos, nós falamos em cidadania plena. Ter direitos individuais, políticos e direitos sociais. Né? A cidadania jurídica é aquela que se volta muito para os direitos políticos. O cidadão pode votar, pode ser votado, mas a cidadania plena, ela extrapola essa condição jurídica e ela diz respeito a todos os cidadãos. Né? E isso, a Constituição, ela não dá isso de maneira efetiva para as pessoas, ela prevê. Agora, a concretização disso, é dentro dos espaços de participação, de conquista que a sociedade vai tendo com as suas lutas, né, no que diz respeito às conquistas. E no mundo todo, o colega também estava salientando, não há assim uma uniformidade ou a obtenção, a conquista desses direitos nem sempre foram feitos de forma muito pacífica ou dentro de uma abordagem mais da política, né? Muitas vezes foi feito através de enfrentamento mesmo, de busca de espaço, né? Nós não temos hoje, reconhecendo lá no Dia da Mulher, quando as mulheres na Inglaterra eram impedidas de participar no trabalho, nos Estados Unidos, nesses locais todos foram avanços conquistados assim com embates duros, muitas vezes até confronto, né? O direito a reconhecer de que nós não podemos ter distinção de etnias, né? De que nós somos todos seres humanos, que temos uma mesma condição de igualdade racial, que as religiões têm que ser respeitadas, as preferências, opções sexuais, isso tudo é fruto de muito enfrentamento. Nos Estados Unidos, até a década de 60, brancos e negros não andavam nos mesmos bancos no transporte público. Havia um espaço reservado para a etnia branca e outro espaço para a etnia negra. Era assim que acontecia nos Estados Unidos. Considerado hoje, a partir dessa última eleição nem tanto, né? Mas até então é considerado toda uma nação de total respeito pelos direitos fundamentais. Até a década de 60 não é assim. Martin Luther King, todos aqueles que se envolveram exatamente para tentar mostrar que, bom, nós somos iguais, né? Não temos diferença nenhuma, somos todos seres humanos, de europeus, negros e índios. Né? Então não há muita diferença. Né? Aqui um pouquinho mais em razão da influência da colonização, né? Mas todos nós somos um pouco negros e um pouco índios. Então, quando alguém faz algum ataque e desrespeita uma etnia, está desrespeitando a ele mesmo. Né? Então é uma burrice sem tamanho. Né? Mas, bom, vamos continuar um pouquinho mais aqui. As contribuições de vocês são sempre bem-vindas e estão sendo muito oportunas. Tá? Nesse livro do Dworkin, que ele trata levando os direitos a sério,
ele faz uma imagem interessante aqui, ó. Ele diz assim, ó, todo cidadão tem o dever moral geral de obedecer às leis, mesmo que ele queira modificá-las. A lei foi um diferencial na sociedade humana. Ela trouxe uma condição de igualdade entre as pessoas. Todos submetem à lei, porque a lei ela é geral, ela é universal, né? Então ela tem essa condição. No entanto, não significa que todas as leis, mesmo que elaboradas em sociedades consideradas justas, elas sejam justas, assim como não o são as políticas, podem não ser. Então, uma sociedade justa pode produzir leis e políticas injustas. Pode, por que não? Somos humanos, né? E aí, o Dworkin coloca essa questão de que, em caso de conflito, a pessoa, o cidadão, ele tem o direito de agir de acordo com a sua consciência. E, se decidir contrário à lei, submeter-se ao julgamento e à punição que venha a ser colocada pelo Estado. Isso é novo, essa ideia pós-positivista de dizer que nós temos acima da lei. Vejam, isso aqui não é uma incitação à desobediência, é o reconhecimento de que em determinadas circunstâncias e situações nós poderemos poderemos estar presentes diante de outros valores que extrapolem aquela visão que está colocada na lei. A lei é a grande referência, mas se alguém resolver se contrapor a ela, em razão da sua consciência, bom, ele vai proceder dessa maneira, mas vai ter, de outra parte, submeter à punição imposta pelo Estado. Nós estamos falando, nesse momento, de que existe ordenamento jurídico numa visão estrita, e nós estamos falando de uma outra perspectiva que envolve a ética. A ética, ela está relacionada à conduta de vida, ou seja, as pessoas adotam aquelas condutas que elas gostariam que fossem universais, que fossem adotadas por toda uma comunidade. Esse sentido da ética, por exemplo, nesse quadrinho, eu não sei se vocês conseguem ver, mas resumindo, sintetizando aqui, ó, o Calvin está conversando com o Hobbes e ele diz o seguinte, ó, que ele teve uma prova, ele ficou em dúvida se devia colar ou não colar, e aí ele vai conversando, aí ele tenta justificar se ele tivesse colado, né, dá uma justificativa, quase todo mundo trapaceia uma vez, pelo menos, as pessoas burlam as regras e acima pode se dar bem, mas é claro, isso não justifica a trapaça. E aí ele vai nessa conversa, e aí o Hobbes, né? O gato é o Hobbes, né? Ele diz para ele o seguinte: tá, e o que você decidiu? Você colou? Ele estava dizendo que ficou num dilema, se colava ou não colava, né? Ele disse: o que você fez? Ele disse: não fiz nada, acabou o tempo e entreguei a prova em branco. Então, ele ficou naquele dilema para resolver. E aí o Hobbes diz para ele o seguinte: podes tomar isso como uma vitória moral. Aí ele responde para o gato assim: bem, é que me pareceu errado colar em um exame de ética. Imagina, estava fazendo exame de ética, né? Então, a ética, então, tem esse componente. Esse aqui, o Peter Singer, ele é aquele filósofo que defende os animais. Ele diz o seguinte: para serem eticamente defensáveis, é preciso demonstrar que os atos com base no interesse pessoal são compatíveis com os princípios éticos de bases mais amplos. A noção de ética traz consigo a ideia de alguma coisa maior que o individual, ou seja, que tenda a ter esse caráter de universalidade. Não, precisa ter o outro, mas não significa que o outro se obrigue a ter aquela conduta.
Veja, assim, ó, é o que o Sócrates e o Kant chamam de interiorização da reflexão. Eles dizem o seguinte: o ser humano, a pessoa, o indivíduo, quando eles estão diante de um problema, eles irão refletir, então vão interiorizar essa reflexão, né? E a partir do seu dever, essa é uma expressão do Kant, as pessoas vão adotar uma conduta. Conduta essa que tende a ser universal. Mas o que eu não posso pretender é que todos os problemas da sociedade se resolvam no campo ético. Já ouvi até de professores meus, com muita conhecimento, que diziam o seguinte: esses problemas têm que ser resolvidos no campo ético. A ética não resolve todos os problemas, mas ela é importante, é fundamental. Né? Nós vamos agora tentar discorrer um pouquinho mais sobre ela. O que acontece é que eu não tenho a certeza de que a outra pessoa vá agir da mesma forma, com a mesma interpretação que eu tenho sobre uma questão no que diz respeito à compreensão da ética. Então, ele pode ter uma concepção de que agir eticamente é respeitar o outro. E eu posso dizer o seguinte: claro que seria uma posição sem sustentação, mas eu poderia dizer: não, a minha posição é exatamente de competição, eu quero vencer nessa relação. Aí, como é que ele vai resolver essa questão no campo ético comigo? Esse indivíduo vai ter que ter um limite para a sua atuação, para que aquele nível de competição que ele apresente seja minimamente refreado na medida, de forma que ele não crie prejuízos para a sociedade como um todo. Compreendem? Então, eu tenho expectativa de que o outro possa agir eticamente, mas não tenho certeza. Outro não necessariamente não vai agir assim. A Ética Nicômaco é um dos livros mais importantes, né, já escritos, né? Ele escreve para o filho, né, o Aristóteles, né? Sim. Então, a questão toda da ética é que ela não é coercitiva. Compreendem? Ela tem uma capacidade forte sobre aqueles indivíduos que querem submeter a sua conduta a essa ideia do dever. Fora disso, não tem muito como avançar, não é? Se nós colocarmos somente valores e princípios éticos. Vejam, nós não estamos em nada aqui retirando a relevância e a importância dos valores éticos. Nós vamos retomar agora essa questão do direito e vocês vão ver como é importante a presença da ética. Então, a ética, ela permite o ordenamento da sociedade visando garantir a coesão social e harmonizar os interesses individuais e coletivos, com a intenção de validade universal. Mas ela não tem esse elemento da coerção. Essa interiorização da reflexão, então, que é uma contribuição do Sócrates, né, para a filosofia, ele exatamente traz essa ideia de questionamento, de pensar, de agir com lógica, de agir com razoabilidade, não é? E é assim que vem essa contribuição agora. O Kant, na continuidade, então, ele vai dizer o seguinte, os conteúdos relacionados com a ética, ele tem origem, esses conteúdos, no interior do indivíduo. O ser humano, diante da necessidade de agir corretamente, mesmo com a existência de leis e costumes, vejam que o Dworkin falava lá, né? O Dworkin é um pós-positivista, indaga sobre qual o seu dever e, diante da possibilidade de poder optar,
voluntariamente, procede de acordo com que o seu agir se torne uma lei universal. Olha, não é, como isso é importante. Ele estava fazendo uma incitação à desobediência? Não. Ele estava dizendo o seguinte, que colocando lá direito, religião, normas jurídicas e ética, na visão dele, a ética prepondera, porque tem valores que antecedem ao próprio direito e que cada indivíduo possui, mas que no momento em que ele vai adotar condutas, ele vai buscar exatamente ver. O dever é a parte fundamental, então, da reflexão, né? Que vai obrigar moralmente a consciência livre do indivíduo na procura de uma ética de validade universal, apoiada na igualdade existente entre as pessoas. Já falamos também sobre isso. O dever vai se expressar através do chamado imperativo categórico. Age de tal modo que a máxima da tua vontade possa valer sempre como princípio de uma legislação universal. Bom, se todos adotassem essa conduta, possivelmente boa parte das questões na sociedade pudessem ser resolvidas no campo da ética. Não é assim que acontece, né? Nós sabemos que a ética hoje, atual, contemporânea, ela é pluralista. Ela aceita a diversidade de enfoques exatamente porque cada indivíduo elabora a sua reflexão e a decorrente conduta que vai adotar. Bom, disto vem uma questão que nós estávamos falando sobre o direito. Qual é a função do direito? Para que nós saibamos o que é o direito, né? A função do direito, em última análise, é a ordenação da vida social. Parece que até aí, positivistas, pós-positivistas concordam. O direito deve respeitar os limites da ética? Por isso nós falamos para vocês sobre esses aspectos éticos aqui, quando estávamos discorrendo sobre as duas formas de perceber o direito. A ética deve estar presente na ordem jurídica. Na nossa Constituição, nós temos valores éticos que estão consagrados? Eu acho que aquela coisa que o senhor disse, como a gente falou, a ética, cada um tem sua ética, mas depois se torna universal. Mais cedo ou mais tarde a sociedade vai se moldar através daquilo. Era no princípio. Tem alguém que trabalha na administração pública aqui? Não? Não? Tá. A senhora lembra ali dos princípios da administração pública? Se me permite eu fazer... O princípio é de legalidade, moralidade. Isso mesmo. São os princípios do artigo 37, né? Então ali tem, exatamente, a senhora lembrou muito bem, legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência. Moralidade é um princípio jurídico, puramente jurídico, ele foi juridicizado, né? Mas ele é um princípio ético. É um princípio que vem... Como? Nasce com Sim. Por que foi colocado na Constituição? Porque se não tivesse esse princípio, algum administrador poderia dizer o seguinte: não, eu atendi o que estava previsto na norma jurídica de forma literal. Nada obstava que eu pudesse, durante uma contratação por parte do Estado, ligar para um amigo e dizer para ele que, olha, entra nessa licitação que está bom para ganhar. Não havia uma norma expressa aqui. A moralidade pública permite que isso aconteça? Não permite. Por quê? Porque eu estaria criando um desequilíbrio nesse certame de contratação pública, não é assim? E na medida em que eu crio um desequilíbrio, eu estou prejudicando a administração e a sociedade, e eu posso incorrer na continuidade em uma das 3 hipóteses da lei de improbidade.
lesão ao erário, digamos que isso não fique claro, porque ficou no telefonema, no enriquecimento, através da enriquecimento ilícito, né, que vai se dar, ou na violação de princípios. Quando normalmente existe um processo de improbidade, quando não se consegue atuar nessas duas formas de ações ímprobas, se busca lá essa dos princípios, de não atender os princípios. Então, se houver como identificar claramente que houve uma quebra dos princípios, do ethos público, da moralidade pública, é suficiente para caracterizar um ato ímprobo. Ok? Então vejam, mais uma vez, que a ética vai sendo juridicizada, ela está no ambiente jurídico. Então, de novo lá a pergunta, o direito deve respeitar os limites da ética? É uma questão importante, relevante. Esse autor, o Miguel Reale, é um autor brasileiro, ele diz o seguinte: o direito está contido na ética, e ele é a garantia da ética. Quando existe esse princípio da administração pública, o princípio da moralidade, é um princípio ético, juridicizado, e ele está ali para garantir a conduta ética na vida em sociedade, no ambiente público. Nós estamos falando de dimensões diferentes. Eu sei que tem um ou outro de vocês que está pensando o seguinte: está falando de situações do dever ser. É o campo que nós estamos trabalhando aqui, o campo do dever. Concretamente pode ocorrer uma série de situações que não estão de acordo com essa dimensão do dever ser, do plano ideal, ou do plano que se espera que ocorra, né, de maneira como está previsto, ou que aquelas condutas não sejam adotadas. O constitucionalismo, então, a previsão dessas normas na Constituição, ela vai exatamente se valer de instrumentos, de mecanismos que vão criar balizas para o próprio sistema jurídico. Esta é, então, a ideia do direito. A ideia do direito, então, não querendo me alongar demasiadamente, mas é dizer para o seguinte para vocês, que o direito, o sentido do direito é estar a serviço de valores éticos. A justiça é que faz a integração entre a ética e o direito, quando se busca a justiça. Por isso a preocupação daqueles pensadores do direito com uma ideia que vá além da norma, que traga exatamente uma ideia de justiça de valores. A ética, então, ela vai envolver costumes e leis exteriores e a convicção adquirida através da reflexão para compreender o que é justo. Vai fornecer os elementos para um agir ético correto. O direito, por sua vez, ele não exige convicções pessoais. Mas as normas do direito, elas são obrigatórias. Elas são impostas e comportam coerção estatal. Então vejo que o direito, muitas vezes, reforça a ideia da ética e dá garantia para que aquele princípio seja aplicado. O princípio da moralidade, falei. Princípio da dignidade humana. Qualquer ação de qualquer indivíduo que desrespeite aquele núcleo mínimo que deve estar presente, protegido de todos, ele deve ser analisado e deve ser devidamente sancionado pela própria sociedade. Por quê? Porque